Sejam bem-vindos todos que estão conectados conosco neste momento. Agradecemos ao Centro Ismênia de Jesus por esta oportunidade. O tema de hoje é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e eu escolhi o item parentela corporal e parentela espiritual. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, agradecendo por mais este dia de vida e de aprendizagem e agradecendo toda essa energia que Ele nos envia, repleta do seu amor, repleta de fluidos regeneradores da saúde, que irão fortalecer o nosso corpo físico, nos trazendo saúde, e o nosso corpo espiritual, nos trazendo equilíbrio, paz e calma ao coração. Mais uma vez, obrigada, Senhor, por tudo que nos concedes. Todos nós já percebemos tudo o que aconteceu conosco nessa pandemia, todos os problemas que tivemos, problemas econômicos, problemas de saúde e principalmente problemas familiares que se acentuaram. Observando essa parte da acentuação dos problemas familiares, eu tive dando uma lida nesse capítulo do Evangelho, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe, e principalmente nesse item que eu comentei com vocês. E eu vi que tem uma passagem de Mateus e Marcos relacionada a Jesus. Então eles comentam o seguinte, que certa vez Jesus volta para sua casa e logo em seguida uma multidão fica ao redor da sua casa. Chegam junto também sua mãe e seus irmãos. Quando eles veem aquela multidão à volta da casa, eles pedem para que uma pessoa que estava ali diga para o mestre que eles estão lá fora esperando por ele. E essa pessoa se aproxima de Jesus e diz a ele: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo, querem falar-lhe. Jesus pergunta a essa pessoa: quem são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? E passando o seu olhar por todos que estavam ali, ele responde àquela pessoa: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não perdia a oportunidade de passar um ensinamento para os seus discípulos e para quem o estivesse ouvindo. E naquele momento ele quis mostrar que existem dois tipos de família. Aquelas que são ligadas pelos laços corporais ou consanguíneos e aquelas que são ligadas pelos laços espirituais. As famílias ligadas pelos laços corporais, a sua ligação muitas vezes é tênue, seus laços são tênues. E na própria encarnação atual, muitas vezes esses laços se dissolvem, se distanciam e muitos não se veem mais. Já aquelas famílias que são ligadas pelos laços espirituais, acontecem ao contrário. Eles têm uma ligação antes, durante e depois daquela encarnação. Antes da encarnação, no plano espiritual, eles muitas vezes combinam trabalhos que serão realizados aqui na matéria. Por isso encarnam juntos. Muitas vezes esses espíritos já vêm juntos, encarnando juntos há longo tempo, nas migrações que a alma faz, para aprendizagem. E dessa forma, Jesus quis mostrar que ele tinha mais ligação com aqueles que estavam ali, ouvindo os seus ensinamentos, do que com seus irmãos, que o julgavam excêntricos e foram criados com ele. Então ele quis mostrar isso, que o que une os espíritos são os laços espirituais. Tanto que quando a gente volta para o plano espiritual, nós vamos voltar para o meio ao qual nós temos afinidade,
de gostos, de pensamentos e tal. Não se vai para a área que a gente quer, é para aquele em que nós encontramos a nossa afinidade, né? E essas famílias que são ligadas pelos laços materiais, elas têm um objetivo na sua formação. O objetivo é a aprendizagem dos seus membros e também refazimento de erros do passado. Para que a gente compreenda melhor, Kardec inseriu neste capítulo uma comunicação de Santo Agostinho que fala sobre isso. Ele trata principalmente da ingratidão dos filhos, o que é que acontece para que os filhos sejam ingratos. Mas, de modo geral, serve para dar um entendimento para nós do que acontece dentro dessas famílias. Pois bem, diz ele que muitas vezes um espírito ele desencarna cheio de ódio, de rancor no coração e cheio de desejos de vingança por um fato qualquer que tenha ocorrido na sua vida, que o marcou muito, que o traumatizou. Então, quando ele retorna para o plano espiritual, ele começa, esses que já têm uma certa elevação moral, né? Uma certa compreensão, ele começa a perceber que muitas vezes ele vê o erro só no outro que o magoou. Mas com o passar do tempo, com a ajuda dos benfeitores espirituais, com o estudo que ele pode ter no plano espiritual, ele começa a ver que ele também tem a sua parcelinha de culpa, que não é só o outro que errou, né? E ele, lembrando essa lei de fraternidade que deve existir entre todos nós, ele lembra também que só tem um caminho para a gente chegar ao Criador, que passa pela caridade, pelo perdão e pela aprendizagem do amor. Ele, sabendo disso, que não tem outro caminho de se chegar ao Criador, ele começa a modificar sua forma de pensar. Ele começa a analisar a família a quem ele muito odiou, aqui que ainda está encarnado na Terra. E ele percebe que dentro daquela família, um casalzinho que se uniu, ele vai preparar um novo corpinho, né? De um bebezinho que vai estar a caminho. Então, o que ele faz? Depois de muita oração, de muito estudo, ele vai falar com os benfeitores espirituais e pede uma chance para que ele possa encarnar naquele corpo que vai nascer dentro daquela família que ele tem animosidade. Muitas vezes, os benfeitores espirituais, eles concedem essa encarnação, só que eles mostram a grande prova que ele vai enfrentar, né? Não vai ser fácil, lembrando que ele vai encarnar dentro de uma família que é hostil a ele, e ele a essa família. Então que ele vai precisar muita oração, pensamento muito no bem, muito pensamento no bem, ajuda dos benfeitores espirituais, para que ele consiga vencer essa animosidade. Mas mesmo assim, ele aceita a prova e vem. Bom, ele mergulha na matéria. E o plano espiritual faz tudo tão bem feitinho que aquela família que vai receber aquele bebezinho fica encantada com esse bebê que vai nascer, né? Aí aquele bebê nasce tão frágil, e o que a gente sempre tem que ter na nossa consciência, no nosso pensamento, é que nós devemos fazer um preparo para o recebimento desses bebezinhos no nosso lar. Porque na realidade nós não sabemos qual é o espírito que vem para nós, que vai encarnar como nosso filho. É um espírito que está errante no espaço.
ele pode ser um grande amigo, um grande amor, como pode ser também um inimigo nosso, como é, no caso, aqui em referência, né? E aí ele recebe aquele bebezinho e a família se encanta com ele e vai desenvolver laços fortíssimos de amor e carinho, tanto deles para com esse bebê, como também gradativamente da criança para com eles. Muitas vezes essa criança será muito amada por aquela família e a criança também amará muito aquela família. Então deu tudo certo. Quando todos desencarnam, que retornam ao plano espiritual, aí cada um vai ver quem foi o outro e vai ficar surpreso, porque muitas vezes não esperava que tivesse recebido alguém que eles tiveram tanta animosidade, mas que o amor venceu aquele sentimento ruim. E hoje o amor tomou o lugar do ódio e venceram a prova. Mas também tem o outro lado. O que acontece? Muitas vezes, aquela criança que é recebida com tanto amor, tanto carinho, vai chegando uma determinada época, principalmente na adolescência, ou às vezes até durante a fase infantil, ele começa a desenvolver um sentimento de animosidade pelos pais. E ele não sabe por quê. Ele quer entender por que ele sente aquilo, já que aquela família o trata tão bem, mas ele não consegue compreender. E muitas vezes aquele sentimento vai se acentuando de uma tal forma que muitas vezes a família se desagrega, né? A família se afasta. Quando não acontece coisa pior, quando alguém, não suportando a presença do outro, comete um grande desatino, né? Pode chegar até a morte, piorando ainda a situação familiar. Mas tudo está perdido? De jeito nenhum, porque o nosso Criador não nos acusa de nada. Ele já sabe que nós somos falíveis, nós estamos trabalhando pela nossa perfeição relativa, que ainda é longa, né? E durante essa nossa caminhada, nós vamos acertar algumas vezes, mas ainda vamos errar muito. Bom, aí erramos, não deu certo. Um matou o outro ou se desmembrou a família e tal. O que vai acontecer? Novamente, eles vão encarnar numa situação semelhante, depois de uma aprendizagem no plano espiritual, e com o tempo pode ser que nessa segunda tentativa dê certo. Tem um livrinho, que é este aqui, é este livro, Reconciliação, da Vera Lúcia Marinzec. É um livro muito simples, é um romance, e que eu li quando eu iniciei na doutrina espírita, há uns 25 anos atrás, né? Eu li esse romance e ele me ensinou muita coisa. Então, apesar de ter um linguajar muito simples, ele traz muita lição para nós. E ele fala justamente de um caso assim, né? De um pai que, não aguentando o ódio que ele sentia pelo filho que ele nunca chegou a criar, porque desde que aquele filho nasceu ele odiou muito, tanto que a criança teve que ser criada pelos avós, só que a avó morreu e teve que retornar para ele com 11 anos de idade, 11, 12 anos. E aí começa a se acentuar o problema. Ele não queria nem que a criança fizesse as refeições na mesa com ele. Então chegou a se agravar tanto, só estou contando um pedaço, tá? Só para atiçar a curiosidade de vocês. E a animosidade foi tão grande que, para sanar aquilo ali, ele planejou a morte.
da mulher e do filho. E ele mata os dois e joga num poço. Quando aquela criança desencarna, ele volta para o plano espiritual, mas ele não odeia o pai, apesar de tudo que o pai tinha feito para ele. Ele só lamenta que o pai o tenha matado no plano espiritual. E aí ele é acolhido, ele é amparado, ele vai para estudo e tal. E gradativamente ele começa a recuperar a sua consciência, até então, pelo crivo, né, do esquecimento. E ele vai tornando mais nítido tudo o que ocorreu, o envolvimento que havia entre o pai, a mãe e ele. Numa outra existência aconteceu algo seríssimo entre os três, e ele foi o causador. Daí é que a gente percebe por que o pai tinha aquele ódio irracível contra ele, que nem o pai entendia por que odiava o filho, já que o filho era amoroso com ele. Então, ali a espiritualidade mostra o porquê. Agora, para não deixar a gente tão chocado, ele retorna para esse pai como filho do segundo casamento. O pai torna a casar e ele volta como filho. E aí, quem tiver muito curioso, vai ler esse livrinho para saber como é feita essa reconciliação. É de forma maravilhosa. Então, é aí que a gente vê que o plano espiritual nos ampara sempre, está sempre à nossa volta, torcendo para que a gente se dê bem e que a gente resolva os nossos problemas, né? Eu li também esse livrinho aqui, que esse aqui dispensa comentários. Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati, fala sobre várias passagens de Jesus, é um livro maravilhoso. E ele também comenta essa passagem de Jesus com os seus familiares. E ele fala o seguinte, que estando a gente encarnado numa família ligada pelos laços corporais ou sanguíneos, ou ligada pelos laços espirituais, o que cabe a nós? Jesus veio nos trazer o quê? A exemplificação da fraternidade universal, não é? Então, que a gente tem que desenvolver entre os membros da nossa família essa fraternidade. Tudo começa no nosso lar, para que depois a gente possa passar para os nossos semelhantes, que estão à nossa volta em vários lugares, tá? Que convivem com a gente. E ele fala que essa fraternidade universal, ela se baseia na harmonia, no amor, na verdade e na justiça. Na harmonia, a harmonia deve permanecer sempre em todos os lares. Toda vez que houver um problema sério ou não tão sério, as pessoas têm que sentar, conversar, não é se agredir. Cada um tem que mostrar a sua razão, né, para chegar a um consenso. E não só eu estou certo ou só ele está certo. Então tem que ter um consenso, fazer o possível para que isso aconteça. O amor é esse sentimento maravilhoso que Jesus veio mostrar para nós, que ele já era dono desse amor, ele já era dono desse sentimento. Já era não, já é, porque ele olha para nós com o mesmo amor, esse amor incondicional. Nós já aprendemos? Ainda não. Nós estamos aprendendo a amar. Um dia nós vamos amar como Jesus nos ama, com esse amor incondicional, né? Que não vê nada. Jesus não via a cor da pele, a nacionalidade da pessoa, não via se ela acreditava nele ou não. Ele passava, ajudava, curava, confortava. Era isso que ele fazia, porque ele só sabia amar.
um dia nós vamos agir assim, né? Por enquanto, amamos aos pouquinhos aqueles que estão mais próximos da gente. Daqui a amanhã, esses laços vão se ampliar. Aí depois vem a verdade. Numa família, a verdade deve existir sempre. Por quê? Como é que você pode confiar numa pessoa que nunca te fala a verdade? Que não é verdadeira com você em momento nenhum. Você tem como confiar? Não. Não dá para confiar, não é? Então nós temos que ser o mais verdadeiro possível. Não sermos hipócritas com as pessoas que estão à nossa volta, que convivem conosco dentro da nossa casa. Então procurarmos sermos o mais honesto possível e falar sempre a verdade. Muitas vezes ela dói um pouquinho. Às vezes a gente não quer ouvir uma verdade assim, né? Mas a gente tem que saber falar essa verdade. Vejam vocês, quase todas as comunicações do Emmanuel são maravilhosas. Mas se você ler em detalhes, elas têm sempre um puxãozinho de orelha para nós. Por quê? É aquela verdade que às vezes a gente não quer ouvir, né? Mas ele fala com um jeitinho. A comunicação que ele dá é com aquele jeitinho, para que a gente não fique magoado, né? E é assim que a gente tem que aprender a falar com o nosso semelhante. Por último, a justiça. A justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido. Em todos os sentidos, tanto no sentido material quanto no sentido moral. Nós temos que dar ao outro aquilo que ele merece, que é dele. Isso aqui não é meu, eu tenho que dar a seu dono. A mesma coisa é com qualquer coisa material. Não é meu, ela tem que ir para o dono que lhe compete. Na parte moral também, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas promessas que nós fazemos ao nosso semelhante e que muitas vezes não cumprimos. Para nós, às vezes aquilo ali não significou nada, mas para o outro significou. Ele criou uma esperança em volta daquela promessa que não teve uma resolução. E aquela mágoa aqui dentro vai se acentuando. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Agora, todos esses sentimentos nós temos que desenvolver em família, desenvolvendo na nossa família, levar para a família universal, que são os nossos semelhantes. Tudo começa dentro da nossa casa, para que a gente espalhe para os outros, né? Então, nós sabemos que na atualidade, nós ainda não atingimos essa fraternidade universal que Jesus quer da gente. Só que tem uma coisa, Jesus não veio aqui em vão, ele não veio aqui a passeio, ele veio aqui com uma missão. Ele cumpriu a missão dele e voltou ao plano espiritual. As sementes estão aqui. Significa que essas sementes vão frutificar a qualquer tempo. Pode demorar, mas vai frutificar, né? E para que essa fraternidade universal seja alcançada, para que a gente tenha esse mundo que a gente tanto almeja, que seja feliz, que seja um mundo que tenha mais felicidade do que dor, o que é preciso a gente fazer? Essa modificação tem que começar aqui, ó, dentro de nós. Modificação de sentimentos, pensamentos e atitudes. Quando a gente conseguir fazer isso, cada um de nós fazer isso, pronto, já está feita a regeneração do planeta. Já atingimos a fraternidade universal. É isso que Jesus espera de nós. Não vamos deixar ele esperando tanto tempo, né? Cabe a gente acelerar esse processo. Então,
Muita paz no coração de todos, que todos nós nos conscientizemos dessa grande necessidade de modificação e que tudo isso que nós passamos com essa pandemia, em vez de nos distanciarmos dos nossos familiares, que nos tornemos mais unidos, que percebamos as situações que temos dentro do nosso lar e procuremos sempre dentro do possível e em paz resolver todas essas pequenas querelas, né? Que Jesus está nos ajudando muito, os nossos benfeitores espirituais que estão nos protegendo aqui no planeta, anjos guardiães, espíritos protetores, espíritos familiares que também oram por nós, estão todos torcendo para que a gente saia daqui como vencedores. Muita paz para todos nós. Que assim seja.